A luz do sol batia de forma impiedosa no estacionamento vazio. Entre os carros brilhantes, um modelo antigo se destacava. Sua pintura descascada e vidros embaçados pareciam gritar por socorro. Essa pessoa parou, o olhar fixo no veículo, como se estivesse observando uma relíquia de um passado que não era seu. A frustração apertava seu peito, como se o carro estivesse ali para lembrá-la de suas escolhas ruins. A vida não tinha sido gentil. As contas se acumulavam, e as promessas de um futuro melhor se tornavam ecos distantes. O vento balançava as folhas das árvores, mas não conseguia levar essa sensação de aprisionamento. Essa pessoa se perguntava, como cheguei até aqui? A comparação era um veneno que se instalava na mente, amigos, conhecidos, todos pareciam ter avançado, enquanto ela permanecia estagnada. Um suspiro profundo. O carro velho parecia um espelho de sua luta. Estava quebrado, assim como suas esperanças. Era como se o universo estivesse tirando sarro de suas ambições. Alguém passou por ali, rindo ao volante de um carro novo, e a risada ecoou como uma taça quebrando em 1000 pedaços. Isso não é para mim, a voz interna murmurava. Mas a verdade era que essa pessoa queria mais. Desejava um caminho diferente, mas o medo de fracassar aprendia. A frustração aumentava. O peso das expectativas não correspondidas era quase insuportável. Cada dia era uma repetição do anterior, um ciclo interminável de esforços vãos. Imaginava-se em um lugar melhor, mas a dúvida era uma corrente que a mantinha ancorada naquele estacionamento, observando o carro como se fosse um sinal de que aqueles sonhos eram apenas ilusões. O que acontece quando as expectativas colidem com a realidade? Essa pergunta ressoava em sua mente, insistente, como um despertador que não para de tocar. Então, algo mudou. No fundo do seu ser, uma centelha começou a brilhar. Ela percebeu que a transformação era possível, que a vida não se resumia a um carro velho estacionado sob o sol. A frustração começou a se transformar em determinação. Essa pessoa virou-se, disposta a enfrentar o que viria. O estacionamento já não parecia tão opressor. Havia uma nova perspectiva, uma nova força que a impulsionava a buscar a liberdade. E assim, um passo foi dado, mas o caminho ainda estava por ser desbravado. No coração, uma pergunta permanecia, e agora? O que ela faria com essa nova sensação de esperança? Um som estrondoso ecoou no estacionamento vazio, cortando o silêncio como uma faca. O brilho do sol refletia nas latas de carros estacionados, mas a luz não conseguia iluminar a sombra que pairava sobre essa pessoa. As chaves do carro velho, agora lançadas com raiva, caíram com um tilintar decepcionante. O passado vem à tona como um fantasma indesejado. Ela se lembrou de tempos em que o riso era constante e o futuro, uma promessa vibrante. Lembranças de viagens, de conquistas, de cada pequeno momento que parecia tão grandioso. O cheiro do perfume antigo ainda pairava no ar, transportando-a para aqueles dias em que tudo parecia possível. Mas agora, tudo estava diferente. O carro velho era um símbolo do que se perdeu, um lembrete cruel de que a vida havia tomado rumos inesperados. A luta entre o passado e o presente era palpável. Aquela vitalidade, aquela confiança, onde estavam? Os dias se tornaram uma rotina pesada. O sonho de um futuro brilhante se misturava com a frustração de um presente sem cor. Muitos já passaram por isso. É fácil ceder à tentação de se perder em lembranças, de idealizar o que ficou para trás. Mas e o agora? O que restava na realidade concreta? Quem já se viu nessa situação sabe que é fácil se afundar nas nostalgias, mas a verdade é que o passado, por mais bonito que tenha sido, não pode ser revivido. E essa pessoa sabia disso. A batalha interna era feroz, mas havia uma centelha lá, escondida sob a poeira das lembranças. Uma centelha que poderia se transformar em algo mais poderoso. E, enquanto a visão do carro velho se desfazia na mente, uma pergunta pairava no ar: por que o passado ainda importa? Essa pergunta ecoava, assim como a reverberação das chaves caindo. O que ela precisava era de transformação. O desejo de renascimento começava a borbulhar. A superação é uma jornada, uma escolha. E, mesmo que a pessoa ainda estivesse presa em lembranças, sabiam que a mudança estava ao alcance. A vida é feita de ciclos, e cada término é, na verdade, um novo começo. O sol se pôs, mas uma nova luz poderia surgir.
A transformação seria dolorosa, mas necessária. E à medida que o dia escurecia, o que viria a seguir? Essa pessoa se levantou, decidida. O futuro esperava, e a pergunta era: e como dar o próximo passo? A chave escorrega da mão e cai. Um clangor ensurdecedor se destaca em meio ao silêncio da manhã. Alguém olha para baixo, olhos arregalados, o coração acelerado. Aquela chave representa mais do que apenas um pedaço de metal, é a conexão com tudo o que se espera, com os sonhos engavetados e os desejos pulsantes. Essa pessoa se agacha, mãos tremendo e o chão parece se abrir sob seus pés. Os pensamentos giram em um turbilhão. O carro velho, a única coisa que resta de um passado mais simples, está ali, parado, esperando. Mas aquela chave. É a chave certa? E se não for? E se tudo isso for um símbolo de uma vida que se arrasta, sem rumo? O desespero começa a tomar conta. Cada segundo parece uma eternidade. Alguém respira fundo e se levanta. A mente busca por soluções rápidas. O que fazer agora? Um novo carro? Um novo emprego? Trocar tudo pela promessa do novo? Mas há um eco interno, uma voz que sussurra que a solução não está fora, mas dentro. Sair correndo, se esconder dos problemas, isso não resolve. A resposta pode estar escondida nos pequenos detalhes que a vida oferece, entre os rascunhos das esperanças que foram deixadas de lado. Essa pessoa se vê diante do próprio reflexo nas janelas do carro. A frustração e o desejo se entrelaçam, formando uma tempestade de emoções. Onde está a coragem? A força para enfrentar as incertezas? É um momento de verdade. A chave, que caiu, é também um convite. Um chamado para reavaliar tudo. O desespero se transforma em determinação. E se a transformação começasse ali? No ato de se levantar, de decidir não ser mais prisioneiro do medo. O estacionamento da vida está cheio de possibilidades, esperando para serem descobertas. Com um impulso, alguém se agacha novamente, pega a chave e a levanta contra a luz. Um pequeno gesto, mas um grande símbolo de renascimento. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. O som do metal tilintando ecoava pela calçada. As chaves do carro velho caíam, um golpe de raiva e desprezo. Essa pessoa se viu paralisada, segurando o olhar de quem acabará de passar. O que os outros estavam pensando? O coração disparava, e na mente, um turbilhão de pensamentos. O brilho daquelas chaves, que um dia significaram um sonho, agora se tornavam um símbolo de fracasso. Alguém, distante, observava toda a cena. O olhar era penetrante, como se estivesse desnudando a alma. O julgamento alheio pode ser cruel. Era como se uma tela invisível tivesse sido erguida, filtrando tudo ao redor, exceto aquela estranha sensação de vergonha que se instalava. As vozes ao redor se tornaram murmúrios ininteligíveis. O que essa pessoa fez para merecer isso? Ela deveria ter feito melhores escolhas. Os pensamentos de quem passava por ali eram afiados como facas. Essa pessoa se virou, e o olhar se encontrou com os olhos do observador. Um momento congelado no tempo. E, em um segundo, tudo parecia mais intenso. A humilhação transbordava, e cada fragmento de dignidade parecia se despedaçar. A vergonha é uma sombra que se aprofunda nas horas mais difíceis. Ninguém gosta de ser exposto assim, sem a armadura que normalmente usamos para nos proteger. Mas o que os outros pensam de nós? Esse questionamento ecoou como um mantra, um grito silencioso. O que realmente importa? O que está além dos olhares curiosos e dos comentários maldosos? Essa pessoa respirou fundo, sentindo que a transformação começava a germinar. A vergonha poderia ser um ponto de partida. Uma oportunidade de recomeçar, de fazer as pazes com o passado. Enquanto as chaves continuavam a brilhar no chão, essa pessoa percebeu que aquele momento não era o fim. Era uma chance de se levantar, de mudar a narrativa. O estacionamento da vida é vasto e cheio de possibilidades. Era hora de deixar para trás o que não servia mais. O caminho à frente poderia ser desafiador, mas a semente da superação havia sido plantada. Algumas perguntas ficaram no ar. O que acontece a seguir? Como essa pessoa vai usar essa experiência? A história estava só começando.
O que é necessário para se libertar das correntes do julgamento? E a transformação, será que realmente é possível? Essas indagações atraíam o olhar de quem passava, como se prometessem respostas. A jornada estava longe de terminar. A sensação de estar preso em um ciclo sem fim pode ser esmagadora. Essa pessoa estava vivendo uma rotina que não a preenchia. Cada dia, a mesma angústia, a mesma apatia. E então, um evento inesperado. As chaves do carro velho voaram em direção ao rosto dela, um ato repentino que a fez parar para pensar. O que está acontecendo? Uma reação impulsiva, mas necessária. O carro era um símbolo. Representava o que ela havia se tornado. Um peso que a impedia de avançar. Mas, no fundo, havia uma resistência. Essa pessoa se agarrava ao que conhecia, mesmo que isso significasse viver em um estado de ansiedade constante. Mudança? Assustadora. O que aconteceria se tudo mudasse? E se, ao invés de liberdade, surgisse o caos? O medo sussurrava que era mais seguro continuar na inércia. Mas o destino tinha outros planos. As chaves caíram no chão e, ao olhar para o carro, algo dentro dela começou a se agitar. A imagem do estacionamento da casa, um novo espaço em branco, se formou em sua mente. E ali, no meio daquele conflito interno, surgiu uma ideia que não poderia ser ignorada. Um novo objetivo. Caminhar em direção ao desconhecido. Sair do lugar que a aprisionava. O desejo de mudança começou a pulsar, como um motor há muito parado, finalmente acionado. Mudanças podem ser assustadoras, é verdade. Mas essa pessoa percebeu que a transformação é a única saída para a vida que realmente deseja. E a ansiedade, que antes era um fardo, agora era o combustível que impulsionava seu coração. Um passo, apenas um passo, era tudo o que precisava. O primeiro movimento em direção a uma nova fase, a um novo eu. E assim, a pergunta ecoava: quem passa por isso não precisa temer. Porque a superação é possível e, nesse processo, a verdadeira transformação começa. O estacionamento não era apenas um lugar físico, era um símbolo de tudo o que poderia ser. A mudança era iminente. E a história dela estava apenas começando. As chaves do carro velho voaram pelo ar, caindo com um estalo no chão. O clangor ressoou como um aviso. Essa pessoa ficou paralisada por um instante, a cena se desenrolando ao redor dela como um filme em câmera lenta. O brilho do novo carro estacionado na calçada parecia zombar, um símbolo de tudo o que ela queria, mas que parecia estar sempre fora de alcance. O que fazer agora? Desistir ou enfrentar? As palavras do milionário ecoavam em sua mente, um desafio lançado como uma luva. Você acha que vai conseguir isso? Olha onde você está. Era como se cada olhar à sua volta estivesse repleto de ceticismo, cada suspiro ao seu lado, um lembrete do medo que a paralisava. A dúvida é uma sombra pesada que muitos carregam. A voz do medo sussurrava, tentando convencê-la a recuar, a aceitar a vida como ela era. E a verdade é que a ideia de fracassar era opressiva. E se ela falhasse? E se tudo que construísse desmoronasse como um castelo de cartas? Mas, naquele momento de dúvida, algo começou a mudar. Uma pequena centelha acendeu dentro dela. A coragem pode mudar tudo, pensou. O medo poderia ser um sinal de que a transformação estava se aproximando. O que importa não é o que outras pessoas pensam, mas o que você decide fazer com seus próprios medos. Essa pessoa respirou fundo. Olhando para o carro novo e reluzente, sentiu uma onda de determinação a invadir. A jornada não seria fácil, mas o desafio valia a pena. Ao invés de deixar o medo dominá-la, ela decidiu usá-lo como combustível. A vida é feita de decisões, e aquele momento era uma encruzilhada. Uma ou outra estrada a levaria a um futuro diferente. Com um passo à frente, ela se recusou a deixar a incerteza ditar seu destino. Enquanto isso, o estacionamento da casa parecia brilhar mais intensamente, quase como um chamado. O que a esperava era incerto, mas a possibilidade de superação a envolvia como uma capa. Decidida, ela começou a se mover, não mais como uma marionete do medo, mas como uma protagonista da sua própria história. A transformação era o que buscava e estava mais perto do que imaginava. Um novo capítulo estava prestes a começar e, com ele, a chance de mostrar a si mesma do que era realmente capaz.
Mas será que ela conseguiria? A resposta poderia ser surpreendente. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o cenário da rotina desgastante. Essa pessoa, perdida em pensamentos, olhava para o velho carro estacionado. Cada arranhão na lataria contava uma história de sonhos não realizados. As chaves, reluzentes em suas mãos, pareciam pesadas como o fardo de um passado que não se apagava. Todos os dias, acordava sem saber como dar o próximo passo. Mas, naquela tarde, algo mudou. Um plano começou a se formar. A ideia de recomeçar pulsava em seu peito. A esperança, antes abafada, agora gritava para ser ouvida. Mas logo surgiram as dúvidas. E se não funcionasse? E se todo o esforço fosse em vão? A mente fervilhava com perguntas, enquanto a adrenalina da possibilidade misturava-se ao medo do desconhecido. A verdade é que muitos se encontram nesse impasse. Sonhos que parecem distantes, oportunidades que escapam pelos dedos. Quem passa por isso sabe o quão sufocante pode ser essa incerteza. Mas e se o primeiro passo fosse o mais importante? E se, ao deixar o passado para trás, algo novo florescesse? Os pensamentos se confundiam, mas a ideia de transformação não saía da sua cabeça. Todo plano começa com um passo. Uma decisão, uma escolha. Era preciso acreditar. E foi nesse momento, cercado pela dúvida, que a chama da determinação começou a brilhar. A vida não é feita apenas de obstáculos. É feita de chances. E se aquela velha carcaça não fosse o fim, mas apenas um ponto de partida? Essa pessoa respirou fundo. O ar fresco parecia trazer consigo a coragem necessária. Porque superação é possível, e a transformação pode acontecer quando menos se espera. As chaves, agora, não eram apenas um símbolo do que havia sido. Eram a promessa de um futuro. E assim, com o coração acelerado e a mente agitada, essa pessoa deu o primeiro passo. Não importava a fragilidade da coragem, o importante era seguir em frente. E você? Está disposto a dar o próximo passo? A história estava longe de acabar. O estacionamento da casa estava à vista, e a jornada apenas começava. O carro estava ali, parado, como um monumento do passado. A pintura descascada, os pneus murchos. É incrível como uma simples máquina pode carregar tantos sentimentos. Essa pessoa olhava fixamente, como se cada arranhão na lataria contasse uma história. Lembranças de viagens, risadas e até de lágrimas. Mas agora, tudo isso parecia não valer nada. O peso emocional era esmagador, e a avaliação financeira o fazia sentir-se pequeno. Um avaliador se aproximou, a expressão neutra enquanto examinava o carro. Quantos anos tem? Ele perguntou, sem emoção. Ela hesitou, tentando processar a resposta. O valor monetário do velho carro estava muito abaixo do que ela esperava. Um valor que parecia insignificante em comparação com o que significava para ela. O conflito interno se intensificava. Como alguém poderia medir a importância de algo que tinha sido um companheiro fiel nos altos e baixos da vida? À medida que o avaliador falava sobre as falhas mecânicas, uma onda de desespero inundou o coração dela. E se aquilo era tudo o que restava? Um pedaço de metal? Uma pergunta ecoava em sua mente: o que realmente importa? O carro, que antes era sinônimo de liberdade e aventuras, agora era apenas mais um objeto na pilha de coisas a serem descartadas. Alguém ao seu lado, um amigo silencioso, ofereceu um sorriso encorajador. Mas a pessoa se sentia sozinha, perdida em meio a lembranças que pareciam voar como folhas no vento. O carro representava muito mais do que o valor em dinheiro, era um símbolo de superação, de reconstrução após tempestades. A avaliação terminou, e o avaliador deu um preço final. Um número que a deixou atordoada. Ela queria gritar. Queria lutar contra a frieza da realidade. Mas algo dentro dela começou a mudar. Poderia ser o início de uma transformação, uma nova perspectiva. Se algo tão querido poderia ser avaliado assim, talvez fosse hora de reavaliar sua própria vida. E se ela deixasse para trás não apenas o carro, mas tudo o que a impedia de seguir em frente? A vida estava repleta de oportunidades, e o que parecia um fim poderia ser um recomeço. Essa pessoa decidiu que, assim como aquele carro, ela também poderia ser reformada. Bastava dar o primeiro passo.
Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Alguma coisa mudaria naquela manhã. A luz fraca do dia entrava pela janela, mas o peso no peito era invisível. Alguém levantou-se da cama, os passos pesados e a mente cheia de dúvidas. Olhar para o espelho era um lembrete do que não se tinha recursos. A busca por alternativas começava ali, no mesmo lugar onde a frustração se acumulava como poeira. Essa pessoa, antes cheia de sonhos, agora se via presa em uma rotina repetitiva. As contas se acumulavam na mesa, como montanhas intransponíveis. O carro velho, um símbolo de tempos mais simples, estava parado na garagem, mas não se movia. Era como se tivesse se tornado parte da decoração, um lembrete de um passado que não voltaria. E a ideia de dar um passo à frente parecia impossível. Mas em meio a essa escuridão, uma ideia inusitada começou a surgir. Era como se uma luz se acendesse, mesmo que pequena. Alguém que observava as paredes desgastadas ao redor, então, começou a pensar fora da caixa. Por que não transformar o carro velho em algo novo? Um projeto. Uma maneira de não só consertar o que estava quebrado, mas de criar algo totalmente diferente. A mente começou a fervilhar com possibilidades. E se o carro fosse repaginado? E se, em vez de um veículo empoeirado, pudesse se tornar um símbolo de superação? A criatividade, que muitas vezes parecia distante, agora estava ali, pulsando, nascendo das necessidades. Era possível que, através de um sonho resgatado, essa pessoa pudesse encontrar uma nova forma de se libertar. Cada ideia vinha com um toque de esperança. O coração acelerava. Aquela frustração se transformava em algo palpável, uma força que até então não se conhecia. O que parecia um fardo agora se tornava um desafio excitante. O carisma da transformação estava no ar, e a adversidade poderia se transformar na mais poderosa aliada. Essas pequenas chamas de criatividade foram se acendendo, uma a uma. A busca por alternativas, que começou com a dor da falta, agora se tornava um caminho iluminado pelas possibilidades. Alguém respirou fundo, sentindo que a superação estava ao alcance. O estacionamento da casa não era apenas um lugar para um carro. Era o primeiro passo em direção a algo maior. E enquanto a luz do dia se intensificava, uma pergunta ecoava: o que mais poderia ser criado a partir da necessidade? A história estava apenas começando. A cena estava prestes a mudar. O clima tenso pairava no ar. O brilho do carro novo refletia a luz do sol, enquanto as chaves do velho carro caíam ao chão, se espalhando como os sonhos esquecidos de alguém. Essa pessoa se sentia perdida, presa em uma rotina sem saída, cercada por dúvidas. A vida parecia um labirinto sem solução, até que alguém se aproximou. Precisa de ajuda? A voz era firme, mas ao mesmo tempo suave. O olhar estava carregado de uma empatia que poucos demonstravam. A oferta era inesperada, como um raio de sol em dia nublado. Mas, para essa pessoa, o ceticismo tomou conta. Aceitar ajuda? Era mais fácil recusar. E se fosse uma armadilha? E se as intenções não fossem tão puras? Muitos que passam por essa fase entendem o dilema. A independência é um manto pesado, mas a solidão é ainda mais sufocante. O orgulho cria barreiras. Essa pessoa hesitou, a mente girando em um turbilhão de desconfiança. A primeira reação foi negativa, um impulso de afastar quem se oferecia. Mas algo dentro dela começou a mudar. O silêncio era quase ensurdecedor. A pulsação acelerada. A incerteza de aceitar ou recusar aquele gesto de generosidade. Afinal, quem seria essa pessoa que se dispunha a ajudar? Um estranho ou um verdadeiro amigo em potencial? Cada segundo parecia se arrastar. Então, um pensamento atravessou a mente confusa: vi se a solidariedade fosse a resposta que faltava. As pessoas não eram apenas figuras nas sombras, mas sim luzes que podiam guiar a jornada. Esse insight turbulento balançou os fundamentos da desconfiança. A transformação não viria apenas de dentro, mas poderia também ser provocada pelo toque de alguém disposto a estender a mão. Com um suspiro profundo, essa pessoa decidiu abrir o coração. O medo ainda estava presente, mas havia uma centelha de esperança. O ato de aceitar ajuda poderia ser o primeiro passo para a mudança que tanto desejava. O potencial de superação dançava no ar, esperando para ser agarrado.
Enquanto a oferta de ajuda se concretizava, as chaves do passado começavam a se soltar, dando espaço para algo novo. E assim, a história se desenrolava. Mas que caminho essa escolha tomaria? E o que mais estaria por vir? A jornada estava apenas começando. A verdadeira transformação aguardava logo à frente. Era uma tarde comum, mas o clima estava prestes a mudar. Alguém se aproximou, os olhos intensos, a determinação evidente. O desafio era claro, formar um time. Um grupo coeso que pudesse enfrentar a adversidade. Vamos juntos, disse essa pessoa, com a esperança pulsando nas palavras. Entretanto, como em toda jornada, as diferenças começaram a aparecer. Cada um tinha uma ideia sobre como fazer as coisas. Alguns queriam seguir um caminho mais conservador, outros defenderam abordagens ousadas. A tensão crescia, e as vozes aumentavam. O local que antes era preenchido por entusiasmo agora estava tomado por discordâncias. Precisamos focar no objetivo, lamentou alguém, enquanto outro retrucava, mas se não arriscarmos, nunca saberemos o que é possível. A sala estava carregada de emoções conflitantes. O desejo de vencer se chocava com os medos de falhar. E quem já não esteve no meio de um impasse assim? Muitas vezes, a vontade de unir forças se perde no labirinto das opiniões. Silêncio. O ambiente se tornará pesado. Cada um parecia absorver a carga da pressão, refletindo sobre suas próprias inseguranças. O que fazer? Como encontrar a harmonia em meio ao caos? O orgulho estava em jogo. Mas a verdade é que a transformação só acontece no desconforto. Essa pessoa respirou fundo. Decidiu que o caminho seria o entendimento. Vamos ouvir, vamos nos respeitar, propôs, buscando um fio de esperança em meio à tumultuada discussão. Os olhares se encontraram, a chama da colaboração acendeu novamente. A tensão persistia, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Naquele instante, uma escolha se impôs e superar as diferenças, ou deixar que a divisão os dilacerasse. O tempo parecia parar. Unir forças pode ser desafiador, pensou essa pessoa, mas a determinação de transformar aquele momento em algo positivo começou a surgir. A pergunta pairava no ar: estariam prontos para abraçar essa transformação? A resposta ainda estava por vir. E enquanto a atmosfera mudava, uma nova fase da jornada se aproximava, cheia de incertezas, mas também de possibilidades. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. O que viria após a escolha de se unir? O motor roncava, um eco distante de promessas não cumpridas. O cheiro de óleo pairava no ar, enquanto essa pessoa se agachava debaixo do capô, as ferramentas espalhadas ao redor. O projeto de transformação começava a tomar forma. Mas, assim como na vida, o progresso não vinha sem desafios. Primeiro, um barulho estranho, um estalo inesperado. Essa pessoa franziu a testa. O que poderia ser agora? Verificou as mangueiras, apertou os parafusos. Mas o som persistia, um lembrete constante de que, em cada passo à frente, havia um risco de retroceder. As horas passavam, e a frustração começava a se acumular como as peças soltas dentro do carro. Então, um amigo apareceu. Deixe que eu ajudo, ofereceu, com um sorriso. Mas o que deveria ser um momento de alívio logo se transformou em uma batalha de egos. As divergências surgiram. A tensão aumentava a cada sugestão não aceita. Você não sabe o que está fazendo. A frase ecoou, atingindo fundo. O que começou como um esforço colaborativo agora se tornava uma disputa. As ferramentas, uma vez símbolo de esperança, agora pareciam armadas contra eles. Depois de horas, a frustração se tornou insuportável. Essa pessoa se afastou, respirando fundo, tentando conter a raiva. Olhou para o carro, um reflexo das próprias lutas internas. O que aconteceria se desistisse? Mas a ideia de abandonar tudo era ainda mais dolorosa. Superar era preciso. Um flash de determinação cruzou sua mente. Reuniu as forças e voltou ao trabalho. O barulho do motor ainda ressoava, mas agora era uma melodia familiar. Com paciência e foco, essa pessoa ajustou os últimos detalhes, um passo de cada vez. O carro não estava perfeito, mas estava mais próximo do que imaginou. Um pequeno avanço, mas um avanço ainda assim.
Toda jornada tem seus obstáculos, e cada um traz uma lição. O que parecia ser uma simples reforma se tornará uma metáfora da própria vida. Vale a pena persistir, mesmo quando tudo parece estar contra você. Essa pessoa sorriu para o carro, agora um símbolo de transformação. Os desafios nunca cessam, mas a esperança resiste. No fundo, a realização estava a poucos passos. E neste momento, com as chaves na mão, ficou claro que o verdadeiro valor não estava no carro, mas na força encontrada ao longo do caminho. Mas o que viria a seguir? O estacionamento aguardava, e cada curva trazia novas surpresas. Como superar o próximo desafio? A história estava longe de acabar. Era uma vez uma pessoa que se viu em uma encruzilhada. As chaves do carro velho estavam nas mãos dela, mas a verdade é que aquele carro já havia simbolizado muito mais do que apenas transporte. Era um relicário de sonhos, promessas e erros. Enquanto segurava aquelas chaves, como se fossem o peso de um passado angustiante, um turbilhão de memórias passou por sua mente. Cada arranque hesitante daquele carro, cada viagem, cada conversa dentro dele. As risadas, as lágrimas, as decisões que pareciam tão certas e que, com o passar do tempo, transformaram-se em reverberações de incerteza. Olhando para a garagem, ela se sentiu como se estivesse revivendo cada erro cometido. Uma voz interna começou a questionar: e se eu tivesse tomado outras decisões? E se eu tivesse seguido por outro caminho? Essas dúvidas a acompanhavam como sombras. O que a levou a isso? Questões que pareciam tão simples na época, mas que na luz do dia tinham um gosto amargo. A vida é cheia de bifurcações, e muitos de nós já nos pegamos tentando entender por que seguimos por uma estrada em vez da outra. A melancolia tomou conta, como um nevoeiro denso que obscurece a visão, e a frustração se misturou com a nostalgia. Mas, ao observar o estacionamento daquela casa, algo mudou. Era apenas um espaço físico, mas dentro dela, aquele lugar significava muito mais. Representava a possibilidade de recomeço. Cada manobra que fizera na vida, mesmo as erradas, tinha contribuído para a pessoa que era naquele momento. A superação não era uma linha reta, era uma dança entre o que se perdeu e o que ainda podia ser resgatado. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O peso das chaves, que um dia parecia esmagador, começou a se dissolver. Era hora de deixar para trás o que não a servia mais. Aquela pessoa não era mais definida por suas escolhas passadas, mas pelas lições que carregava. O que aprendemos com os erros? Que cada um deles é um tijolo na construção de um novo caminho. A transformação estava a um passo de distância. E, enquanto contemplava o que havia na garagem, decidiu que era hora de virar a página. O futuro aguardava, cheio de promessas e novas possibilidades. O verdadeiro luxo não era o carro ou o status, mas a liberdade de se reinventar. O clímax estava prestes a chegar. Que decisões iria tomar a partir daquele momento? O carro, aquele velho amigo de 4 rodas, estava prestes a receber uma nova chance. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando os detalhes da lataria desgastada. Alguém, com um brilho nos olhos, olhava para ele com esperança. A transformação começava a acontecer, mesmo que aos poucos. Cada ferramenta na bancada era um símbolo de determinação. O cheiro do óleo novo preenchia o ar, misturando-se com a nostalgia de momentos passados. A expectativa era palpável. Hoje é o dia, pensou. A ideia de sair por aí, livre e feliz, era tentadora. Mas a realidade batia à porta. As peças não se encaixavam como deveriam. Um pequeno erro, uma porca que não girava, um fio que não se conectava. A frustração era como um peso no peito. Era para ser mais fácil, sussurrou. Mas algo dentro dele pulsava, insistindo que a jornada valia a pena. A cada tentativa, uma nova pequena vitória. O motor finalmente fez um som diferente, uma espécie de ronco que parecia uma promessa. A esperança crescia, mesmo diante das dificuldades. A luz do sol refletia nos faróis, e aquela pessoa se viu sorrindo, mesmo sem saber se tudo daria certo. Cada passo era uma conquista. Um rasgo de luz na escuridão da dúvida. Muitos não entendem o valor dos pequenos progressos. As pessoas tendem a olhar para o resultado final e ignorar o caminho. Mas ali estava a prova viva de que cada pequeno passo conta. Um dia,
Quando tudo isso fizesse sentido, quem olhasse para aquele carro veria mais do que um objeto. Veria a luta, a resiliência, a crença de que a superação é possível. A expectativa e a realidade dançavam uma valsa estranha, mas havia um ritmo. O som do motor ecoou mais uma vez, e um sorriso surgiu. Só quem passa por isso entende a intensidade desse momento. O coração pulsava forte, e a esperança se tornava uma força imbatível. O velho carro já não era apenas um carro, era um símbolo de transformação. A mão hesitou ao girar a chave na ignição. O que viria a seguir? O desconhecido estava a um passo de distância. O futuro era incerto, mas a jornada tinha começado. E se funcionasse? O pensamento fez o coração disparar. A adrenalina subia. Estava na hora de descobrir se a esperança poderia se transformar em realidade. O barulho do motor ecoava na garagem, misturado com a esperança que pulsava no peito de alguém. Após semanas de espera, finalmente era a hora. O carro estava consertado. E, por dentro, a ansiedade fervilhava. Um teste. Um teste que poderia mudar tudo. Essa pessoa respirou fundo, olhando para o volante desgastado, a sensação de estar prestes a dar um salto no desconhecido. Quem passa por isso sabe que cada detalhe importa. O cheiro do carro, o toque do volante, até a textura do banco. Era como reencontrar um velho amigo que, por muito tempo, esteve fora de cena. Mas havia um medo sussurrando. E se não funcionasse? E se o esforço e o tempo investidos fossem em vão? Essa dúvida paralisava. E, em um instante, a excitação se transformou em um misto de nervosismo e expectativa. As chaves tremiam em suas mãos. Um giro na ignição e... o motor rugiu. Um rugido firme e confiante, como se estivesse pronto para desbravar o mundo novamente. A adrenalina subiu. Essa pessoa não acreditava. Funcionou. Um sorriso involuntário surgiu, e a confiança começou a se infiltrar. Mas a jornada estava apenas começando. Com o carro funcionando, um novo capítulo se abria. A estrada estava chamando. Onde ir? O que fazer? Cada quilômetro percorrido era uma chance de recomeçar, de redescobrir sonhos que pareciam esquecidos. O passado não importava mais. O carro velho, agora consertado, era um símbolo de renovação, uma prova de que a transformação era possível. A ideia de liberdade dançava na mente. Quem não sonhou em pegar a estrada sem olhar para trás? Em busca de novos horizontes, novas oportunidades? A emoção era palpável, como um combustível que disparava a cada batida do coração. O sol entrava pela janela, aquecendo a alma. E assim, essa pessoa decidiu, era a hora de viver. O carro, agora como um aliado, prometia aventuras. Cada viagem seria um passo para fora da zona de conforto, um desafio para abraçar. A ansiedade se transformava em empolgação. Porque a verdade é que o que parecia um fim estava, na verdade, apenas começando. E, com um último olhar para a garagem, essa pessoa sorriu para a estrada à frente. O futuro era incerto, mas repleto de possibilidades. E essa sensação? Era o verdadeiro combustível da vida. Você já passou por algo assim? Me conta nos comentários. O motor roncou. O som cortou o silêncio da manhã, preenchendo o ar com uma mistura de ansiedade e expectativa. Essa pessoa estava atrás do volante, e a adrenalina pulsava nas veias. O carro, um símbolo de transformação, estava finalmente pronto para sua primeira volta. Mas, enquanto girava a chave na ignição, um pensamento sombrio atravessou sua mente. E se tudo desse errado? E se esse novo começo não era mais do que uma ilusão? Ele respirou fundo. O coração batia acelerado, como se tivesse vida própria. Só uma volta, pensou. Mas a voz interna sussurrava medos antigos, lembranças de falhas passadas que quase o paralisavam. Um pequeno tropeço nesta jornada poderia significar um retorno ao lugar de onde ele havia saído. O peso da dúvida era esmagador. Com uma leve hesitação, ele soltou o freio e começou a conduzir. O carro avançou, e a sensação de movimento começou a dissipar o medo. A rua se abria diante dele, um caminho repleto de possibilidades. Era como se a vida estivesse dizendo, vá em frente, você pode.
Ele alinhou os olhos no horizonte, a liberdade a poucos passos, e não havia como voltar atrás. A cada curva, a cada aceleração, a confiança crescia. Mas as sombras não se dissipavam tão facilmente. O fantasma do fracasso ainda pairava ao seu redor. E se o carro falhasse? E se ele não soubesse lidar com a situação? Imagens de momentos desastrosos surgiram na mente, mas ele tinha uma escolha: de deixar-se consumir pelo medo ou abraçar a nova chance. O volante estava firme em suas mãos. Uma nova determinação começou a tomar forma. O sol atravessava as árvores, iluminando o caminho à sua frente. A cada quilômetro percorrido, a sensação de alívio se misturava com a emoção da conquista. Ele estava se movendo em direção ao desconhecido, e isso era aterrorizante e revigorante ao mesmo tempo. E então, ao fazer uma curva, ele sentiu uma onda de felicidade. A metamorfose estava acontecendo. Ele não era mais o mesmo. O carro parou, e nesse instante, o mundo parecia se aquietar. O motor ainda ronronava suavemente, como se lembrasse a ele que a vida continuava. A intensidade do momento era palpável. Ele estava ali, nesse presente, cercado por suas escolhas. Essa pessoa se olhou no espelho retrovisor e viu além de seu reflexo, viu um sobrevivente. Um novo eu. A liberdade estava ali, a poucos passos, mas ainda havia mais a ser revelado. A estrada à frente podia ser longa e repleta de desafios, mas a superação era agora uma certeza. E, enquanto o próximo capítulo se aproximava, ele sabia que estava preparado para tudo. O que mais poderia surgir? A estrada se estendia à frente, familiar e ao mesmo tempo distante. Essa pessoa, com o vento batendo no rosto, dirigia por lugares que eram um caleidoscópio de memórias. Cada esquina trazia um eco de risadas, um sussurro de momentos que pareciam tão vívidos, mas que agora eram apenas sombras. As lembranças surgiam como imagens em uma tela desgastada. Essa pessoa passava pela padaria onde, um dia, sorriu com amigos, a luz do sol filtrando-se pelas janelas. Mas a imagem se distorcia. O riso se transformava em um silêncio pesado. A padaria agora estava fechada. Uma parte da história havia sido deixada para trás. O carro seguia, mas a mente estava presa em um labirinto de sentimentos. Então, vinha a lembrança do parque. O lugar onde promessas de futuro eram feitas, onde cada árvore guardava segredos. A sensação de felicidade era quase palpável. Mas, junto com a alegria, surgiam as tristezas e despedidas, mudanças, escolhas que levaram a caminhos inesperados. Um peso no peito. E ali estava ela, a velha história da vida, misturada com sonhos que não se realizaram. O ruído do motor parecia um canto de sirene, chamando a atenção para o presente. Essa pessoa refletia sobre como o passado moldava o que era agora. Uma mistura de dor e esperança, um lembrete constante de que cada erro, cada triunfo, construía o eu que estava no volante. As lágrimas poderiam ter aparecido, mas eram lágrimas de libertação. Não de tristeza, mas de aceitação. Quando a visão se tornava turva, um novo horizonte surgia. Uma curva na estrada levou a um estacionamento que conhecia bem. Os carros reluzentes, os novos começos. Mas ali, parado, estava o velho carro. Um símbolo de tudo que havia passado. Aquela pessoa sorriu ao se lembrar das chaves jogadas, um ato de desespero que agora soava como uma provocação ao passado. A transformação estava em andamento. O velho carro e suas memórias formavam uma ponte entre quem era e quem poderia ser. O passado não seria esquecido. Ele seria a base para algo novo. O estacionamento não era apenas um lugar de carros, mas de possibilidades. E então, em um suspiro profundo, essa pessoa percebeu que cada lembrança, cada dor e alegria, eram partes de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que, quando unido, revelaria uma imagem maior. A vida seguia, com suas montanhas e vales, e, com isso, a certeza de que a superação era possível. Um novo caminho se abria à frente. E essa pessoa estava pronta para tomá-lo. O que viria a seguir? A resposta estava a poucos quilômetros de distância, em um novo começo à espera. Era uma manhã qualquer. O sol mal havia rompido a linha do horizonte, e tudo parecia normal. Mas para alguém, aquele dia seria um divisor de águas. As chaves do carro velho voaram pelos ares.
O som metálico delas ecoava como uma sentença. Essa pessoa, atordoada, sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que fazer agora? A incerteza se instalou, e o medo do desconhecido apertou seu coração. Aquele carro velho era mais do que um meio de transporte. Era um símbolo de luta, de batalhas travadas no cotidiano. Mas ali, no fundo do estacionamento, algo novo se revelava. Uma oportunidade. O futuro estava prestes a se desdobrar como uma folha em branco. E a única coisa que essa pessoa precisava fazer era escrever sua própria história. Através dos olhos de quem passa por isso, a vida se apresentava em tons de cinza, com traços de frustração e desilusão. É difícil acreditar que a mudança é possível quando tudo ao seu redor parece um labirinto sem saída. Mas, como um filme que ganha novos ângulos, cada passo dado em direção ao desconhecido traz consigo uma chama de esperança. Essa pessoa olhou para o estacionamento novamente. O que antes parecia apenas um espaço vazio agora pulsava com novas possibilidades. Um novo horizonte se abria, e cada respiração se tornava mais leve. Esperança. Uma palavra simples, mas poderosa. Era a centelha que poderia acender a transformação. Com um leve tremor nas mãos, a determinação começou a substituir o medo. O que se escondia além da esquina? O que poderia ser conquistado se a coragem tomasse o lugar da incerteza? A jornada não seria fácil, mas essa pessoa estava disposta a tentar. O futuro era um campo vasto, repleto de incertezas, mas também de promessas. Ao olhar para aquela página em branco, a ideia de que a superação é uma escolha a se fazer se firmou. Cada passo em direção ao que estava por vir poderia ser uma oportunidade de transformação. O passado não seria esquecido, mas a força para seguir em frente estava prestes a se manifestar de formas inesperadas. E quando essa pessoa finalmente reconheceu que, mesmo em meio ao caos, havia luz, um sorriso brotou. A jornada estava apenas começando. E quem poderia prever o que viria a seguir? O futuro pulsava, vibrante, à espera de ser escrito. O som metálico das chaves caindo no chão ecoava como um sinal de mudança. Essa pessoa olhou para aquelas chaves, tão insignificantes diante da grandeza do momento, mas, para ela, eram a representação de uma jornada. Uma jornada que não começou em um carro novo, mas em uma rotina desgastante, em sonhos mal contados e em escolhas difíceis. Ela se lembrou daquelas noites sem dormir, das horas gastas lutando contra dificuldades que pareciam um ciclo interminável. Quando olhava para o passado, a luta interna era palpável. A voz da dúvida sempre sussurrava: você não consegue, é muito difícil. Mas, por outro lado, havia aquela chama dentro, um desejo ardente de transformar a vida. Cada rejeição, cada porta fechada, ela absorveu tudo. Fez disso combustível. E, mesmo quando parecia que as forças a abandonavam, havia um brilho de esperança que a guiava. Enquanto atravessava aqueles dias sombrios, ela percebeu: a dor é temporária, mas a superação é eterna. Ao olhar para o estacionamento da casa, uma satisfação profunda brotou. Não era apenas sobre o carro novo, mas sobre tudo o que ele representava: as noites de luta, as escolhas certas, as renúncias. Cada passo, até os mais difíceis, valiam a pena. O peso das chaves nas mãos se transformou em leveza na alma. Essa pessoa sabia que o verdadeiro valor não estava no que tinha, mas em quem se tornará. E, por um breve instante, o mundo parecia parar. O sol brilhava, e tudo ao seu redor parecia vibrar com uma energia nova. Era o reconhecimento de que a transformação é possível, mesmo nas situações mais desafiadoras. E, enquanto a satisfação inundava seu ser, uma pergunta ressoou: e se isso fosse apenas o começo? O que vem a seguir? A resposta está na coragem de continuar. O próximo passo pode ser ainda mais surpreendente. Cada dia é uma nova oportunidade. E quem passa por isso, quem vive essa jornada, sabe que a maior conquista é acreditar que tudo é possível. A verdade é que a vida ensina de formas inesperadas. Ali, em meio ao caos e à frustração, essa pessoa percebeu que cada desafio carregava uma lição. As chaves do carro velho voaram em sua direção, como um lembrete de que a vida não é feita apenas de conquistas, mas também de derrotas, de recomeços. Ao olhar para o carro em estado de abandono, algo mudou dentro dela. Não era apenas um veículo desgastado, era um símbolo das dificuldades enfrentadas, dos sonhos adiados.
Aquele carro representava momentos de lutas e superações. A pessoa respirou fundo, tentando processar a avalanche de emoções que a invadia. Quantas vezes já se sentiu presa em situações que pareciam não ter saída? Quantas vezes as dificuldades pareceram maiores que a própria vida? Mas naquela fração de segundo, ela percebeu que tudo aquilo a moldara. Cada lágrima, cada riso forçado, cada dia de incerteza a tornava mais forte. Era o reconhecimento do valor das lições que a vida trouxe, mesmo quando a dor parecia insuportável. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Ela sentiu gratidão por cada obstáculo, por cada momento de desespero. Esses desafios a ensinaram a valorizar as pequenas vitórias. Afinal, é nas curvas da estrada que encontramos o verdadeiro sentido da jornada. Quando alguém se permite olhar para trás, entende que os tropeços são parte do caminho. O sucesso não é apenas o destino, é a trajetória que se percorre até lá. Agora, diante do estacionamento da casa, o peso do passado se dissipava lentamente. Essa pessoa percebeu que, mesmo com um carro velho, havia muito mais esperando por ela. Uma nova chance, novas oportunidades. Um futuro a ser construído com as lições aprendidas. Na verdade, o que a vida realmente exige é coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido e para transformar a dor em aprendizado. O que parecia um fim era, na verdade, um recomeço. Uma nova maneira de encarar a vida, onde o que realmente importa é a jornada, e não apenas o destino final. E assim, já não havia raiva, apenas gratidão. A transformação era palpável. Quem passa por isso sabe que os desafios trazem consigo a possibilidade de um novo dia. Porque a superação é possível. Pode estar à sua espera, não importa quão escura pareça a noite. Prepare-se, os próximos capítulos da sua vida estão prestes a começar. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com um tom de laranja vibrante. Essa pessoa estava parada diante do carro novo, as chaves brilhando em suas mãos. Era um símbolo, um testemunho de tudo o que havia passado. A velha máquina que antes ocupava o estacionamento agora não fazia mais parte da sua vida. Aquela mudança não era apenas sobre um novo veículo. Era sobre renascer. A primeira vez que alguém jogou as chaves do carro velho naquela direção, a raiva foi instantânea. Como se a sua própria história estivesse sendo insultada. Mas, aos poucos, a raiva deu espaço à reflexão. Aceitar o passado é doloroso, mas necessário. Essa pessoa começou a ver que a velha máquina não definia seu valor. Era o que havia dentro dela que realmente importava. Com o novo carro, a sensação de autoestima começava a brotar. O brilho do metal, o cheiro do interior, tudo falava sobre novas possibilidades. Cada vez que girava a chave na ignição, o motor rugia com uma força que refletia sua própria determinação. Para muitos, um carro é apenas um meio de transporte. Para essa pessoa, era um passo à frente, um lembrete de que a luta traz recompensas. Em momentos de silêncio, ao olhar para o estacionamento, a dúvida voltava. Será que essa transformação era real? Poderia realmente deixar para trás as inseguranças? Mas, todas as vezes que se via no reflexo do vidro, uma nova confiança surgia. Era como olhar para um desconhecido e perceber que ele também poderia ser você. E, naqueles instantes, essa pessoa percebeu que a mudança não reside apenas em ter algo novo, mas em se permitir ser diferente. A superação é um caminho, não um destino. A cada curva feita nas ruas, a sensação de liberdade e de aceitação própria crescia. Não era mais apenas um carro, era um símbolo de uma jornada que começava a dar frutos. Com o coração acelerado e um sorriso hesitante, essa pessoa respirou fundo. Olhando para o futuro, o sentimento de orgulho era avassalador. O que antes parecia um sonho distante agora palpitava dentro dela. Essa transformação não era só sobre o carro, mas sobre quem ela estava se tornando. E, assim, com as chaves firmemente em mãos, ela se preparou para dar o próximo passo. O estacionamento era apenas o começo. O verdadeiro desafio estava à frente, e a estrada estava aberta. Será que ela estava pronta para enfrentar o que viria? A luz do sol batia em seu rosto, mas dentro dela havia uma tempestade. O peso da decisão pairava no ar. Ela olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava, e sentiu a pressão aumentar. Era hora de compartilhar o que havia guardado por tanto tempo. Mas como fazer isso?
Muitos enfrentam o mesmo dilema. A vulnerabilidade é um território desconhecido. E o medo de se expor, de mostrar fraquezas, era sufocante. A mente buscava razões para não seguir em frente. E se as pessoas a julgassem? E se as risadas ecoassem em sua direção? Ela respirou fundo. O passado não poderia mais controlar seu futuro. Era preciso coragem. Lembrou-se de momentos em que se sentiu perdida, sem direção, como uma folha ao vento. O carro velho era mais que um símbolo de um tempo difícil, era um reflexo da sua luta interna. E agora, aquele momento, aquela escolha de se abrir, poderia ser a chave para a transformação. Um impulso de força a invadiu ao pensar em quantas pessoas poderiam se beneficiar de sua história. Cada lágrima, cada erro e cada acerto formavam um mosaico complexo de experiências, e agora, ao compartilhá-las, poderia inspirar outros a olharem para suas próprias jornadas. E se a coragem dela servisse como um farol para quem passava por tempestades semelhantes? O coração pulsava. As palavras estavam na ponta da língua, mas a dúvida ainda a assombrava. Seus pensamentos eram um turbilhão, mas ela sabia que seus desafios, suas cicatrizes, eram uma parte importante do que a tornava única. E, finalmente, decidiu que sua voz merecia ser ouvida. Ela começou a falar, cada palavra um passo mais perto da liberdade. E, enquanto contava sua história, o medo dava lugar a uma sensação avassaladora de alívio. O peso das expectativas alheias começou a se dissipar. O passado não a definiria mais. Porque essa é a verdade, pensou. A superação é sempre possível. E cada escolha para se expor é um passo em direção à transformação. Ouvindo as reações ao seu redor, ela percebeu que havia um poder ali. Uma conexão que transcendeu os medos e as incertezas. E ao olhar em volta, viu que muitos estavam prontos para ouvir mais. O que aconteceria a seguir? A coragem tinha um caminho a abrir. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a transformação começa com a coragem de se abrir. A cena se desenrola em um ambiente comum, mas a tensão é palpável. Essa pessoa, com um coração acelerado, observa os olhares ao redor. O estacionamento da casa, um símbolo de conquistas e desafios, agora se transforma em um campo de batalhas emocionais. Você conseguiu, alguém murmura, mas a dúvida paira no ar. O eco das chaves do carro velho ainda ressoa em sua mente. A jornada, repleta de altos e baixos, se torna um palco onde vozes se cruzam. Você deveria ter aproveitado mais, diz um, enquanto outro comenta, por que não se contenta com o que tem? Cada palavra parece um golpe, uma parte do quebra-cabeça da vida que não se encaixa. A confusão cresce. Esse mar de feedbacks mistos gera um turbilhão interno. A sensação de estar perdido em meio a tantos conselhos. O que fazer? A quem ouvir? Alguém, em meio a esse caos, levanta a mão. Ei, mas e você? O que você realmente quer? A pergunta ecoa, cortando o ruído de opiniões. A verdade é que cada voz tem seu valor, mas a resposta mais importante vem de dentro. O que realmente importa? Essa pessoa se vê diante de um espelho, e a reflexão revela mais do que um rosto cansado. Revela a luta, a resiliência, e principalmente, a vontade de seguir em frente. A superação não é uma linha reta, é um labirinto de emoções, de escolhas, de recomeços. O estacionamento representa não apenas um espaço físico, mas também um marco de tudo que foi conquistado e perdido. E à medida que essa pessoa compartilha sua jornada, novas possibilidades surgem. Uma nova perspectiva pode estar ao virar da esquina, mas é preciso ousar. O desafio é abraçar a transformação, mesmo quando o caminho é nebuloso. Os olhares ao redor mudam. A confusão que antes persistia começa a se dissipar, e uma centelha de autoconfiança brilha. O que aconteceu com a pessoa que uma vez se sentiu desvalorizada? A resposta está em aceitar que cada voz, mesmo as críticas, podem servir como motivação para evoluir. O futuro é uma tela em branco, e a caneta está na mão. Com um pé na estrada da mudança e o coração aberto para o novo, essa pessoa respira fundo. A jornada continua, e o que vem a seguir poderá surpreender a todos. O verdadeiro desafio agora é: você está pronto para ver além das chaves jogadas na cara? A transformação está logo à frente.
A cena se desenrola em um estacionamento empoeirado, onde as sombras se alongam, e o sol começa a se pôr. Essa pessoa, inicialmente sozinha, observa os outros. Uma coleção de rostos, cada um carregando sua própria história e seus próprios desafios. Os olhares se cruzam, silenciosos, mas repletos de entendimento. Todos ali estavam por um motivo, a luta contra as adversidades que a vida impõe. A tensão no ar é palpável. Recentemente, essa pessoa teve que lidar com uma perda, um sonho que se desfaz em pedaços, enquanto o eco daquelas chaves de carro velho ainda ressoa na sua mente. Mas, ao invés de se afundar no desespero, algo começou a mudar. O que poderia ser um momento de vergonha e solidão se transformou em um ponto de partida. Outros começaram a se aproximar, compartilhando suas histórias, suas lutas, suas derrotas. Um a um, relatos de dificuldades financeiras, batalhas emocionais e esperanças frustradas começaram a ser contados. O peso que cada um carregava, antes solitário, agora se tornava um fardo coletivo. Eles se reuniam em volta de uma ideia poderosa e a força está na coletividade. Havia algo transformador na forma como essas pessoas se apoiavam. Um gesto de empatia aqui, uma palavra de encorajamento ali. Cada pequeno ato de solidariedade reverberava. O estacionamento, antes apenas um espaço físico, começou a se transformar em um lar temporário, um santuário onde a união se fazia notar. Os desafios eram muitos, mas juntos, sentiam-se mais fortes, mais capazes. Eles não eram mais apenas indivíduos lutando sozinhos, agora, eram um grupo, uma comunidade. E assim, diante de cada obstáculo, novos planos surgiam. Ideias coletivas começaram a tomar forma. Alguém sugeriu um mutirão de vendas, outro pensou em um dia de doações. A criatividade borbulhava. Essa pessoa se viu transformada, de um mero espectador para alguém que começa a acreditar novamente. A esperança estava renascendo. A emoção era intensa. Não se tratava apenas de superação pessoal, mas de transformação em massa. A força que antes parecia dispersa agora estava concentrada, e a luz da possibilidade reluzia, iluminando o caminho. Cada um deles se tornava um pilar na vida do outro, construindo juntos algo muito maior do que poderiam imaginar. Mas no fundo, a pergunta pairava no ar: será que essa união seria suficiente para mudar suas realidades? As chaves do carro velho ainda ecoavam, mas agora não eram mais um símbolo de fracasso. Eram um lembrete de que, mesmo quando a vida parece nos trancar em lugares sombrios, a luz da coletividade pode abrir novas portas. E, quem sabe, a verdadeira transformação estava apenas começando a se desenvolver. Era um dia comum, mas algo estava prestes a mudar. Essa pessoa respirou fundo, sentindo o peso das dúvidas pairando. O estacionamento da casa se estendia diante dela, um espaço que simbolizava não apenas a conquista, mas também a luta árdua que enfrentou. As chaves do carro velho voaram, atingindo o chão com um som seco. Era uma representação da libertação, mas a batalha interna ainda ardia. Quem passa por isso sabe que a transformação não é um destino, é uma jornada repleta de altos e baixos. Sentimentos de incerteza invadiam os pensamentos. Como alguém poderia sair do buraco escuro que parecia não ter fim? Se você já passou por isso, conhece bem a sensação de estar preso em um ciclo de autossabotagem e medo. Mas, quando olhou para o estacionamento, algo mudou. Lá, estacionados, estavam os testemunhos de todas as escolhas. Carros novos, reluzentes. Mas, mais do que isso, representavam novas possibilidades. Essa pessoa percebeu que cada uma delas era um símbolo de luta, triunfo e superação. E no fundo, sabia que não era apenas sobre carros. Era sobre o que cada um deles significava em sua vida. Recomeços. A batalha interna ainda zumbia, e a dúvida, a insegurança e o medo do fracasso. Mas essa luta não a definia. Não mais. Em vez de se deixar consumir pelas fraquezas, decidiu transformar a energia da dúvida em combustível. Era hora de abraçar a transformação. Ela sorriu ao perceber que cada passo, até mesmo os mais difíceis, a havia levado até ali. O empoderamento estava nas pequenas escolhas do dia a dia. Não se tratava de um carro novo ou de um status elevado. Tratava-se de acreditar em si mesma, de perceber que a superação é uma semente que precisa ser cultivada, regada com confiança e resiliência.
E mesmo com a luta interna persistindo, essa pessoa começou a entender que a jornada de transformação nunca termina. Cada nova conquista traz novos desafios. Cada novo desafio traz novas lições. A vida é um ciclo contínuo de crescimento. Então, ao olhar para o estacionamento, não viu apenas carros. Viu oportunidades. Viu uma nova narrativa sendo escrita. A verdadeira vitória não estava no que possuía, mas no que se tornava a cada dia. Você está pronto para a sua transformação? A jornada nunca acaba. E a superação é sempre possível. Lembre-se, cada final é o começo de algo novo. O poder está em suas mãos.